Quero que até você explique para mim, que sou semi-leigo, né? Porque eu convivo com você, já sei um pouco como é que funcionam as coisas. Sim, é. Acho que é bom a gente tentar explicar um pouco sobre a lei, mas também por que teve essa polêmica acerca da lei agora nas eleições de 2018 presidenciais, onde as pessoas atacavam os artistas, falando, esse cara só quer saber de lei Rouanet, ganhar em cima de lei Rouanet, aí falavam esquerda, direita, os artistas de esquerda. É porque agora, infelizmente, ela ficou associada a uma coisa ruim, que artista que quer pegar a lei Rouanet para roubar. Muitas pessoas pensam assim, porque não foi explicado como é que funcionam as coisas, né? Uhum. E eles associam os grandes artistas com pessoas que têm muito dinheiro, que não precisariam pegar a lei Rouanet, o incentivo através da lei Rouanet, porque eles conseguem pegar da iniciativa privada. Tem pessoas que reclamaram que assim, nossa, o artista pegou, vou dar um exemplo, 100 mil reais, fez uma peça que não foi ninguém. O artista, então assim, ficou associada com uma coisa muito negativa a quem tinha esse benefício. Você trabalha já há anos, inclusive dá consultoria sobre a lei também, né? Isso, além de formatar projeto, captar recursos. Acho que a gente tentar explicar um pouco da lei para quem não entende. Às vezes tem algum artista também vendo a gente. Hoje em dia tem muita gente do sertanejo, pagode, a internet traz muitas possibilidades, novos artistas, né? E explicar de uma forma mais resumida como é que funciona e por que aconteceu essa polêmica toda nesses últimos 2 anos aí. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar como que funciona e assim, por que existe, né? Porque a gente tinha já no Brasil uma lei de incentivo chamada Lei Sarney. Quando o Collor foi eleito, ele extinguiu, ele acabou com a Lei Sarney, porque era uma lei que funcionava como a Lei Rouanet, só que ela era carente de fiscalização. A pessoa pegava o dinheiro, fazia o projeto, mas não tinha uma prestação de contas rigorosa como a Lei Rouanet tem. Como ela pega o dinheiro? Então, através de renúncia fiscal do governo, eu vou chegar lá. Tá. Mas assim, para explicar um pouquinho mais filosoficamente como é que funciona, né? É uma lei de incentivo fiscal. Então, assim como existe incentivo fiscal para fábrica de refrigerante em Manaus, ou para fábricas de carros, para fábricas de eletrodomésticos, em todo o Brasil, né, existem incentivos fiscais, o governo entendeu que era melhor ele abrir mão de parte da arrecadação do imposto de renda para que aquilo fosse canalizado para a produção cultural, mas pela iniciativa privada. Então, quem pode inscrever um projeto na Lei Rouanet é uma pessoa física, que seja um artista, uma pessoa ligada à cultura, ou uma pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que também tenha essas condições, que é estar em dia com os impostos, ter currículo cultural, cultura já no contrato social e no CNPJ. Então, é uma política assim neoliberal, porque o governo entendeu que ele não era, se ele aplicasse diretamente, ele também aplica, mas não seria tão bom quanto ele deixar essas figuras realizarem os projetos e ele ficar responsável por fiscalizar aquilo. Então, essa é o princípio. E tem uma coisa muito interessante também, a lei foi muito bem bolada por diversos intelectuais, que ela não pode deixar com que o governo julgue o mérito dos projetos. Porque se você pensar que o Brasil viveu sob uma ditadura militar de 1964 até 1984, mais ou menos, uns 20 anos, né? Você tem sempre a censura, isso pode, isso não pode, corta isso, corta aquilo. Então eles criaram uma lei em que o governo abre mão de uma parte dos impostos para que aquele recurso financie a cultura, mas ele não pode dizer, essa peça é boa, esse livro é ruim, essa música é boa, essa não é. Ele não julga mérito, ele julga se o projeto é cultural, se o proponente, aquele que inscreve o projeto, tem as condições estabelecidas na lei para poder pegar aquele recurso e ele vai fiscalizar a prestação de contas. E tem muita gente que é obrigada a devolver parte do dinheiro ou todo o dinheiro que pegou porque fez alguma coisa errada na execução
com ou sem má fé, quer dizer, tem os dois cenários. Os dois casos, Mas uma coisa que muita gente não entendia, principalmente até essa época da campanha, inclusive jornalistas, né? É que o governo não dá dinheiro para ninguém. O governo ele dá uma chancela de que aquele valor que ele aprovou lá, por exemplo, se aprovou um projeto de R$10.000. Então você tem o direito de ir no mercado, pleitear entre as empresas e também as pessoas físicas, eu vou chegar lá depois também nesse detalhe, pegar esses R$10.000 como patrocínio e aquele contribuinte, né, que gerou imposto, gerou uma riqueza, ele vai abater aquele valor do imposto dele. Por isso que chama renúncia fiscal. O governo deixa de arrecadar bilhões, eu não sei falar agora de cabeça, o volume total da renúncia fiscal federal no Brasil. Mas para você ter uma ideia, a cultura representa só 0,4% dos incentivos fiscais federais. Então a gente está falando de menos de 0,5%. Então onde estão os outros 99,6% dos incentivos fiscais? Estão em várias áreas, né? E quase não saem no jornal, né? Quer dizer, começou essa caça às bruxas, né? E tem uma outra coisa também da lei que pouco se fala, que a empresa que investe num projeto de música clássica ou de música instrumental, seja jazz, seja chorinho, ela consegue abater o valor do patrocínio integralmente pela Lei Rouanet. Mas se ela patrocina um artista popular, seja de MPB ou de rock ou de sertanejo, não importa o gênero, mas música popular cantada, ela consegue abater só 30%. E muito jornalista também não sabe disso, ou não sabia pelo menos, depois eles passaram também a se informar melhor sobre esses detalhes, né? Então, assim, o governo não dá dinheiro, ou seja, ele abre mão numa parte do imposto, né? Hoje, a média de utilização anual de Lei Rouanet é de R$1,2 bilhão, Brasil todo, né? Não é muito, né? Se você pensar pelo tamanho que é 0,4% da renúncia fiscal total, né? E para o tamanho do país, né? Não é muito. Poderia ser mais utilizada, só que não é mais utilizada porque tem alguns gargalos. Qual que é o principal deles? O imposto de renda no Brasil ele é calculado, na maior parte das vezes, 99% das vezes, entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de dezembro. E essa destinação desse recurso pelo contribuinte tem que ser feita até 31 de dezembro. Só que a empresa que apura imposto de renda anualmente, né, a exceção são aquelas que apuram trimestralmente, mas a grande maioria apura anualmente. Ela vai recolher a última parcela do imposto de renda dela em janeiro, só que ela tem que fazer a destinação da Lei Rouanet até 31 de dezembro. E a mesma coisa para a pessoa física, porque a pessoa física também pode usar incentivo fiscal. Hoje no Brasil você tem, somando as áreas, vamos chamar de sociais, mais a cultural e esportiva, uma possibilidade de uma empresa tributada por lucro real de utilizar até 9% do imposto de renda dela em projetos aprovados pelo governo. Então, esse é um outro gargalo. A grande maioria das empresas no Brasil são tributadas pelo simples e pelo lucro presumido. Então você pega só uma pequena faixa de grandes empresas tributadas por lucro real que podem utilizar essas leis. E no caso da pessoa física, só os contribuintes que fazem a declaração do imposto de renda pelo modelo completo. Quem faz pelo modelo simplificado também não pode utilizar. Agora, só tentar resumir, pode falar. Só tentar resumir uma parte. Pode falar, senão eu não paro. Falar disso. Eu vou tentar dar uma resumida pelo que eu entendi. O recurso pode ser captado pelo imposto de renda, na maioria das vezes pelas empresas enquadradas no regime de tributação lucro real. Maioria das vezes não, só. Só, tá. É que também tem a questão da pessoa física. Ah, sim, mas a jurídica é só lucro real e a física é só modelo completo. Então o artista, ele faz o projeto, põe para aprovação no Ministério da Cultura. O Ministério analisa, publica uma portaria no Diário Oficial
autorizando aquela pessoa a captar aquele recurso. Nesse projeto ela já coloca os valores que ela precisa, tudo que é, inclusive, se ela não colocar tudo que é necessário, o técnico lá do antigo Ministério da Cultura, agora é Secretaria Especial da Cultura, ele vai falar, olha, tá faltando uma coisa aqui, porque ele sabe que a pessoa precisa executar toda a parte que a gente chama de produção, depois tem a parte de administração, que inclui contador, advogado, né? E tem a parte de divulgação também. Então ele tem noção de todos os custos envolvidos. Exatamente. Uma vez passada essa etapa, como que a empresa X, ela pode escolher o projeto que ela vai patrocinar ou pode acontecer uma captação? O próprio artista pode captar ou não? Como é que funciona essa parte assim, ó? Essa empresa tem interesse, né? E tem um projeto. Pode acontecer então de o artista captar a empresa ou a empresa escolher o projeto pronto, é isso? Olha, no site da Secretaria Especial da Cultura, todos os projetos aprovados estão lá. Inclusive tem filtros, você pode escolher por área, por região, né? Mas o mais normal é a pessoa que aprova o projeto, seja um artista, um grupo de artistas, uma ONG, que hoje chama OSC, Organização da Sociedade Civil, ela vai bater na porta das empresas. Entendi. E aí a empresa faz um filtro e escolhe de acordo com o perfil, né, de tipo de projeto que ela prefere, que está alinhado ou ao marketing ou à área de responsabilidade social, né? E vou terminar meu resumo, mas eu vou fazer uma pergunta no gancho. Se a gente pensar que na parte jurídica, que só as empresas de lucro real podem ter essa possibilidade, você tem ideia se 100% delas usam Não, é uma minoria que usa. Mas por quê? Por falta de informação ou tem uma questão técnica assim que vale a pena ou não vale a pena para eles fazerem isso? Porque parte não usa porque não está pagando imposto. Tá, porque tem que ter lucro. Tem que ter lucro para você poder pagar os 15% do imposto de renda e desse valor do imposto de renda você destinar 4% para projeto cultural. Então vai afunilando mais ainda, né? Você tem uma parte de empresas que já tem algum incentivo fiscal. Por exemplo, empresa que tem um incentivo porque ela exporta um determinado produto que conta com incentivo, então ela não pode usar esse incentivo, ela não pode acumular. Tem o caso de empresa que até dezembro ela não tem o fechamento dela fiscal, como eu falei, e ela fica com medo de usar e depois aquele dinheiro que ela usou ela não conseguia abater integralmente do imposto. Tem empresa que deve sonegar imposto e então não quer usar um incentivo fiscal porque tem medo que a fiscalização vai bater na porta dela, né? E tem empresa que não está nem aí mesmo, não quer beneficiar a sociedade, quer ter lucro, custe o que custar e dane-se, para não falar outra palavra, né? As comunidades de entorno, o cliente, o consumidor, o fornecedor, o próprio funcionário, né? Porque quem investe em cultura, né? Em primeiro lugar, na verdade não está investindo, porque ele está pegando, ao invés de recolher 100 dinheiros para o governo federal, ele vai recolher 96 dinheiros e 4 dinheiros ele vai colocar em projetos culturais. E aquilo vai gerar uma série de benefícios, porque ele vai criar uma circulação daquele dinheiro que vai gerar, por sua vez, impostos, porque quando você presta contas para o Ministério, tudo tem que ter nota fiscal. Né? Lógico. Você tem que mostrar, e assim conciliação bancária. Você gastou R$5 aqui, tem que ter o cupom fiscal daquilo. Você gastou R$10, tem que ter o comprovante fiscal daquilo. E é uma conta bancária no Banco do Brasil só para aquele projeto. Começa com saldo zero e termina com saldo zero. É super rigoroso. E o dinheiro vai direto da empresa para a conta? Vai da empresa para a conta de captação. Então, cada projeto tem 2 contas. Uma conta de captação, que é fiscalizada pelo governo federal, então ele sabe quem aportou, para quem tem acesso. Ele que abre a conta, inclusive, a gente só escolhe a agência, né? E depois esse dinheiro o governo então transfere para a conta de movimentação e é essa que você vai usar para executar o projeto. Terminou o projeto, aquela conta é encerrada, então ela não é usada 2 vezes, né? Então é bastante rigoroso. Gostou dessa conversa?
foi um trecho que a gente teve aqui no nosso podcast, o Hermicast. Os demais cortes dessa conversa também estão no YouTube. Se você quiser escutar o áudio na íntegra, está nas principais plataformas digitais. E é isso aí. Por favor, não esqueça de comentar, se inscrever, compartilhar. Muito obrigado.